Que loucura de rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Quando se viu que o Palmeiras jogaria com vitória em casa, se pensou, bom, Palmeiras vence, coloca uma pressãozinha no Flamengo. Aí o Palmeiras vai lá e empata com uma vitória só em casa. E aí ganha um pontinho, ou seja, o Flamengo tinha a possibilidade de abrir 5 pontos. Mas no fim das contas, rapaz do céu, o Flamengo perde o clássico Fla-Flu. O Palmeiras, que só empatou em casa contra o Vitória, brigando na zona do rebaixamento, consegue diminuir a distância que era de 3. Cai para 2 pontos. O Campeonato Brasileiro segue bastante aberto. E a gente, obviamente, vai falar muito sobre isso aqui. Será que alguém quer ganhar o Brasileirão? Marcelo Beckler, boa noite. Se ninguém quiser, eu quero. Tudo bem, Tainá? Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Era uma rodada de muita dificuldade pelos desfalques de data FIFA. A gente ainda está numa data FIFA. Seria normal que não se jogasse hoje, que se jogasse pelo menos amanhã. Eu acho um absurdo que os caras que estavam em campo ontem estivessem jogando hoje de novo. A gente está no meio de novembro. Os caras vão decidir uma Libertadores daqui a 10 dias. Isso não deveria estar acontecendo. Mas aconteceu e acabou sendo de um sabor estranho para Palmeiras e Flamengo. Palmeiras não aproveitou a rodada difícil do Flamengo, mas o Flamengo não aproveitou um tropeçaço do Palmeiras. Vamos ver aqui que vai se suceder nesse Brasileirão Betano. Vamos lá pro Maracanã para saber como é que tá o clima depois desse jogo, porque teve muita comemoração antes do jogo, mas imagino que depois, bem menos. Monique Danello traz pra gente tudo dessa repercussão da vitória do Fluminense pra cima do Flamengo no Maraca. É isso, fim de jogo aqui no Maracanã e a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro segue totalmente em aberto. Uma rodada com um tropeço dos dois lados. O Palmeiras acabou empatando com o Vitória e o Flamengo perde para o Fluminense, perde o clássico Fla-Flu aqui no Maracanã. A torcida do Flamengo canta Dali, Dali Mengo, seremos campeões, mas fato é que o Flamengo sai daqui derrotado e quem comemora muito é o torcedor tricolor, é o time do Fluminense, né? A torcida do Fluminense cantando agora ganhar Fla-Flu é normal. A gente vê aí a comemoração dos jogadores do Fluminense em campo. O Flamengo segue líder do campeonato, mas diminui a vantagem que tinha em relação ao Palmeiras com essa derrota de hoje. Um Flamengo muito desfalcado, que teve muitos problemas hoje por conta, além de lesões de jogadores que estavam voltando da data FIFA. Alguns deles foram relacionados para o banco de reservas, entraram no segundo tempo, mas foi um Flamengo muito desfalcado, que fez o primeiro tempo muito abaixo, teve também falhas individuais e aí na segunda etapa conseguiu marcar um gol com o pênalti convertido pelo Jorginho, mas sai do Maracanã derrotado. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai falar depois do jogo e também qual vai ser o tom na zona mista do Flamengo. Aqui no Maracanã, por parte dos torcedores, teve muita reclamação do lance envolvendo o Thiago Silva e o Bruno Henrique, de um pênalti, né, que não teria sido marcado no Bruno. Muita reclamação por parte dos torcedores. Vamos ver como é que vai ser o tom dos jogadores e da comissão técnica depois da partida. E também a gente vai ver também como será a repercussão com o Felipe Luiz em relação à lesão do Pedro, que está fora da final da Libertadores. Mas falando de Campeonato Brasileiro, o Flamengo por enquanto segue líder, mas a vantagem diminuiu um pouquinho para o Palmeiras, que também acabou tropeçando. Volto com vocês. Boa, Monique. Obrigada, viu, pelas informações. Monique trazendo pra gente um pouquinho da repercussão. A gente vendo imagens também, né, da festa, obviamente, dos jogadores do Fluminense com a sua torcida. A torcida do Fluminense fez bastante barulho durante o jogo, principalmente na reta final também do jogo, quando o Fluminense aí sim tomou uma pressão do Flamengo, um primeiro tempo muito bom do Fluminense e abaixo do Flamengo, e aí no segundo tempo o Flamengo até teve mais algumas oportunidades, principalmente na reta final, tentando uma pressão final. Claro que a gente vai passar aqui pelos lances, né? Acho que o pênalti marcado, bom, acho que pode ter até quem questione, mas me parece pênalti. Mas o não marcado, a gente passa também por aqui. Thiago Silva no Bruno Henrique. Há quem diga que o Bruno Henrique já estava ali, que o Thiago não viu, enfim, mas sem querer é pênalti, não é pênalti. A gente vai discutir aqui. Fato é que o Fluminense conseguiu lá no Maracanã, tá fazendo festa com o seu torcedor, vencer. E aí, Beckler, o Fred fez uma entrevista exclusiva com o John Kennedy nessa semana.
E certamente a fala que mais repercutiu do John Kennedy foi: se a gente não vai ser campeão brasileiro, a gente vai atrapalhar para que eles também não sejam. De fato, conseguiu o Fluminense, né? O Fluminense fez a parte dele, o Vasco tinha feito umas rodadas atrás, né, que empatou com o Flamengo também. Os rivais estão fazendo o que eles podem para atrapalhar o Flamengo. Eu acho que é bastante normal mesmo que se comemore muito o Fluminense por ser uma vitória que dá ao Fluminense uma boa condição de chegar à Libertadores a próxima temporada. Ganhar clássico é sempre excelente, especialmente quando você vê o seu rival num cenário que está ganhando muitos títulos, que está com um protagonismo muito grande, que você pode reduzir isso num confronto direto, sempre faz a diferença, não só no Brasil, em todo lugar é assim. Vitória de muito mérito do Fluminense. Primeiro tempo, acho que física e taticamente passou por cima do Flamengo, teve uma boa postura. O Flamengo sente demais a falta do Arrascaeta, o líder de gols e de assistências do campeonato. É lógico que quando ele não tá, faz muita falta, participou de mais de 40% dos gols do Flamengo no campeonato. E no segundo tempo se defendeu muito bem, especialmente com o Thiago Silva e Fábio. A gente tem o Fluminense chegando à 6ª posição com 54 pontos, então tá ali na zona que vai para Libertadores. Vitor Sérgio e Ricardinho já estão junto com a gente aqui, eles que estavam fazendo a transmissão, né, durante o Arquibancada. Ô, Vitor Sérgio, que loucura, né? Começa a rodada e aí outras rodadas, era o Flamengo colocando pressão, né, no Palmeiras. O Flamengo jogando antes e o Palmeiras depois. Ou Nessa... não. Hã? Ou não. Não, nas últimas duas, acho que foi assim. Mas teve jogo que o Flamengo jogou antes e não ganhou, empatou. Então aí verdade. não botou a pressão. Poderia Verdade. ter botado. Mas é porque nas últimas duas, especificamente, aconteceu do Flamengo jogar antes, colocar uma pressão e, de fato, o Palmeiras não conseguia responder. O Palmeiras vinha de 2 derrotas. E aí, hoje, o Palmeiras joga antes. O Palmeiras podia colocar uma pressãozinha. O Palmeiras não coloca, o Flamengo acho que entra, né? O torcedor já entra feliz da vida no Maracanã. Mas, no fim das contas, o primeiro tempo, acho que é uma ducha de água fria, né, velho? Boa noite. Eu nem sei se é ducha de água fria, porque é repetição de postura que o Flamengo vem tendo nos últimos 4 jogos. Se você pega o jogo contra o São Paulo, o Flamengo entra dormindo no jogo. O São Paulo começa muito melhor e o Flamengo dá um gol pro São Paulo, depois tem um pênalti muito no limite ali de ser pênalti ou não. A arbitragem marcou e ok, foi mantida a decisão de campo. E o Flamengo empata. E depois o Flamengo de novo... Santos. O Santos era melhor que o Flamengo, até o Flamengo fazer um gol num bate-rebate ali na área, mas o Santos era melhor. O começo de jogo contra o Sport é indecente. E o começo de jogo hoje era um começo de jogo de quem? Tá fazendo um coletivo. Vocês eram repórter na época que se fazia coletivo e que a gente frequentava. Todos nós aqui, eu acho, né? Sim. Todos nós vimos coletivo. Lembra quando era... Eu já vi muito coletivo, mais pegado, porque o coletivo tinha apostinha, né? Tinha aposta do time de um contra o time do outro. Eu já vi coletivo muito mais pegado do que a postura do que o Flamengo entrou hoje. Então, assim, acho que o torcedor do Flamengo não ficou surpreso. Porque os últimos 4 jogos do Flamengo, a postura do time é incompatível com o time que tá brigando para não cair. Mas aí... Esse é o primeiro ponto. O segundo, que aí traz o segundo tempo. O Flamengo está esfarelando fisicamente. Esse é o meu ponto. O Flamengo está esfarelando fisicamente e tem decisões a se tomar. Como, por exemplo, jogar inteiramente com reserva na terça-feira que vem contra o Atlético Mineiro, independentemente da condição do Campeonato Brasileiro. Na terça que vem, entrar com 11 reservas, inclusive o Rossi. Porque, senão, não vai ter perna pro dia 29. Mas você tem que ver o Palmeiras hoje. Pois é. Eu vi também. Eu queria entrar exatamente mas nisso. Mas o ponto tá esfarelando. Os dois não estão muito parecidos. Também. Os dois não estão muito parecidos nesse sentido. A reclamação do torcedor do Palmeiras é exatamente essa. Que é um Palmeiras que não tem senso de urgência, que é um Palmeiras que não consegue botar intensidade no jogo. Então, será que não é o corpo dos caras que tá pedindo quase isso? Pode ser, mas você tem decisão a ser tomada, né? O Flamengo vai jogar contra o Red Bull Bragantino no sábado, né? Tem que ser sábado, que é terça. Vai jogar contra o sábado. O Red Bull Bragantino tá vindo voando. O Mancini é um técnico que, quando tem a tal da chicotada, o fator... Como é que disse o presidente do Inter? O fato novo. Quando tem o fato novo, o Mancini bota o time. O Red Bull Bragantino vai pro Maracanã mordendo as costas. O Flamengo precisa ganhar esse jogo, de qualquer jeito. E depois Atlético Mineiro na Arena MRV, 4 dias antes de jogar a final da Libertadores, de um time que está esfarelado. O Flamengo fisicamente esfarelou. A realidade é essa. E aí, ô Ricardinho Martins, eu vi que já na reta final ali você estava dizendo que a Raposa tá colocando as garras de fora, mas será que vai dar tempo, Ricardinho? É exatamente isso, Boa noite. Isso. Boa noite. Você tá vendo a tabela aí? Eu tô vendo a classificação aqui, né? 64 com mais 3, a vitória de amanhã do Cruzeiro.
67. 67 para 69 são 2. 67 para 71 são 4. Aí o Vitor Sérgio diz... Não tem mais confronto direto, Não, né? não, não. Mas aí o Vitor Sérgio disse que o Flamengo tem que jogar com o time reserva contra o Atlético. Aí muda. Aí se o Palmeiras adotar a mesma estratégia, joga com o time reserva Palmeiras contra... vai pegar esse Fluminense aí no fim de Não, semana. não, não. Mas eu tô falando da rodada de terça. Não tô falando da rodada de final de semana. Tudo bem, mas não tô né? bem, mas o Fluminense Sim. vai pegar, o Palmeiras vai pegar Palmeiras esse. pega esse o Fluminense. Super Grêmio. Exato. E depois, Super, acho que... o Grêmio que ganhou hoje, né? O Grêmio pode pensar, olha, vai ser difícil. Não. Mas é o seguinte, Cruzeiro ganhar o jogo amanhã, o Cruzeiro vem pra briga, tá? Um time que a gente tava descartando, vai ficar 2 pontos do Palmeiras e vai ficar 4 pontos do líder. Então é o seguinte, a Raposa, que parecia que agora só pensava na Copa do Brasil, uma vitória amanhã, com os times tendo que pensar na final de Libertadores, no final de semana e na rodada do outro meio de semana, E numa dessas você sabe quem pode pagar essa conta, né? quem pode pagar essa conta? O time que enfrenta o Cruzeiro na última rodada. Não, mas isso aí já vai chegar, apesar que hoje não devia ter ganho o jogo. Neymar de herói a vilão, mas tudo bem. O Cruzeiro vem pra briga se ganhar o jogo amanhã, Não tá? vai dar tempo. Não sei não, Marcelo. Não vai dar tempo. Final de semana, Cruzeiro é onde? É aqui, contra o Corinthians. Jogo ganhável. Jogo ganhável. Agora eu tô na dúvida se é aqui ou se é Mineirão. Então, e o final de semana, o Flamengo pega o Red Bull e o Palmeiras pega o Fluminense. A gente pode... É Mineirão. A gente pode entrar na próxima rodada com o Cruzeiro em segundo lugar e a 1 ponto do líder do campeonato. Prestem atenção nessa combinação aí. O Cruzeiro ganhando os 2 jogos, ele pode entrar daqui a 2 rodadas a 1 ponto do líder do campeonato. Se ganhar amanhã, o Flamengo ainda tem que tropeçar 2 vezes e o Cruzeiro ganhar todas. Não dá tempo. Não, Marcelo, não começa eu com essa acho- zica reversa não, porque dá tempo sim. Eu acho que, num geral, é isso mesmo, tá? Só que era o mesmo pensamento que se tinha quando o Palmeiras Quando tu estava faz na a- liderança e se pensava, o Palmeiras não vai tropeçar 2 vezes. Na E aí planilha- o Palmeiras, na em planilha- 3 jogos, em na- 9 pontos, ganhou 1. Na Perfeito. planilha que você faz, você não bota nunca que o Palmeiras ia empatar com o Vitória. Exato. Exato. Então é isso, assim. E outro, o Cruzeiro- perder pro Santos, né? Classe, o cara na Não, muito vila. desfalcado, né? Todo 12 12 caras. Agora, hoje contra o Vitória. Também é o realmente. seguinte, o Cruzeiro chega agora, livre, leve e solto. Os outros aí que pensam na final que eles vão jogar aí, eu tô aqui com o meu time. Amanhã é contra quem? Juventude. Juventude 3. fora. 3 pontinhos. Juventude 3 pontinhos. fora. Aí, ganha no Corinthians em casa, 6. Os outros vão somar quanto no final de semana? Porque é o seguinte, o Flamengo já... 3 tomaram o terceiro cartão hoje aí? 2. No Flamengo. E Saúl. Bulgária e E Saúl. perdeu o Bruno Henrique também. O Bruno Henrique não vai... Não sei, né? Não... Tá. Tava com a mãozinha Tá, ali e tal. qualquer dorzinha ele tem que estar fora. Não tem o Plata e não tem o Pedro pra final lá. Gente, Mas aí o Juninho acho que tem entrado bem, né? mas Tem. o Bruno Henrique é o titular hoje, Não, né? eu sei. Digo Gente, pro próximo jogo, não o pra... cabuloso vai Acho que chegar, vai ser hein? Plata, hein? Acho que Por vai mais ser que o Plata, tenha tá gente suspenso. zicando, o cabuloso vai chegar, hein? Eu queria entrar no ponto. O Vez falou aqui sobre um Flamengo se esfarelando quase, né, fisicamente. Mas também da postura do time. Sim. Que é uma reclamação também muito parecida com a que o torcedor do Palmeiras faz. É mais a parte física ou a parte mental de... Os caras estão cansados mentalmente também, né? E de saber que tem uma final ali. Não, acho que também eles estão cansados mentalmente. É difícil se mobilizar para os jogos agora, para todo e qualquer jogo. É muito difícil, talvez, entrar em campo contra o Vitória sabendo que daqui a 10 dias tem final de Libertadores e tem mais uma rodada e as rodadas são intermináveis, isso daqui não acaba nunca. E a final de novembro os caras têm mais de 60 jogos nas pernas. Eu também acho que tem um cansaço E mental. vem aí o jogo mais importante do ano, que é a final da Libertadores. Acho que esse fator não sai. Ainda que eu acho que, por exemplo, o Palmeiras hoje faz um jogo... Os últimos 3 jogos do Palmeiras tem um golzinho marcado, que é um gol de rebote de escanteio. O Palmeiras vem atacando muito mal. Hoje o time jogou... Tudo bem que é um gol de bicicleta, né? É um gol de bicicleta. Mas assim, não tem nada construído, né? Não tem nada construído. E o Palmeiras está desistindo dos jogos cedo demais e lançar bola na área. Hoje, assim, 30 do segundo tempo. Faltava 15 minutos de bola, Gustavo Gomes virou atacante. Ele entrou para Mas ser no final atacante. terminou Murilo e Gustavo Gomes dentro da área, E quase socados fez dentro o da gol área. ainda, Porque tá? assim, já não tem mais Quase nenhum saiu gol de tipo... bicicleta, inclusive. Do Alan. Não tem mais nenhum tipo de inspiração, não tem mais nenhum tipo de construção. Parece que os técnicos estão cansados também. Acho que o jogo hoje foi mal preparado pelo Abel. Acho que o Abel preparou mal, assim...
porque é muito fácil falar depois. Mas o que ele preparou não deu certo. Acho que ele demorou para despreparar tudo aquilo ali e fazer outra coisa. E ele E alguma montou coisa hoje, do né, Felipe Marcelo? Luiz também. E ele montou hoje o Palmeiras, já que entrou rapidinho no Palmeiras, um time muito parecido, um esquema parecido contra a LDU. Porque ele coloca o Alan na lateral, ele coloca só um volante, ele sai pra jogar e a coisa não funciona. Mas o Flamengo aí, o Vitor Sérgio falou no primeiro tempo, tem razão. O Flamengo entrou a 3 por hora, o Fluminense entrou a 3.000 por hora. Então, mas o Fluminense estava 10 dias esperando esse jogo. Exatamente. 10 dias. Todo mundo. Nesse meio tempo, o afiando a Flamengo jogou faca. 2 vezes. É. Não, E fora que teve gente que jogou ontem e jogou hoje, né? Quantos jogadores Fluminense estavam em seleção? Acho que Acho que ninguém. Acho que ninguém. Acho que nenhum. Não, meu filho. Agora a Cuica tá roncando. Eu acho que tem um pouco disso, mas acho que tem um pouco também de um Flamengo que tá querendo muito o controle, tá querendo muito a capacidade de controlar, de segurar, de ditar o ritmo. E sem o Léo Ortiz e sem o Jorginho entrou faltando 20, sei lá, não funciona esse jogo. Acho que está faltando ao Felipe Luiz, e eu tô tranquilo para criticar o Felipe Luiz, porque eu já elogiei, passei o ano inteiro elogiando o Felipe Luiz. Está faltando ao Felipe Luiz entender que sem o Léo Ortiz e sem o Jorginho, não dá para jogar do mesmo jeito. E acho que isso está faltando para ele. Tem que arrumar um jeito de ser um time mais vibrante, mais ligação direta, mais acelerado. O Flamengo estava perdendo o jogo já no segundo tempo. Até cheguei a indicar ali, na verdade eu escrevi no Twitter. O Flamengo perdendo o jogo, saindo com... Então, assim, precisa entender. Jogar desse jeito com o Léo Ortiz, que é um passe classe A, beleza. Jogar desse jeito com o Jorginho, sem eles, não dá. E tem alguns jogadores que estão chegando nesse momento num nível de você cogitar se tem que jogar. Tipo? Saul. A partida Muito do Saul mal. hoje é indecente. Tá fora do jogo de Ayrton sábado. Lucas. A partida do Ayrton Lucas já tem um tempinho. É péssima, não pode ser mascarada pelo gol que ele fez com desvio no fim de semana. O Ayrton Lucas vem jogando muito mal. E acho que isso tem faltado ao Felipe Luiz entender isso. O Cebolinha tá melhor que o Samulino também. Hã? O Cebolinha tá melhor O que o Cebolinha tá melhor que o Samulino. Então, assim... O Rossi, que vinha sendo herói, hoje foi vilão. Hoje botaram na Esse- conta do menino, do João Vitor, que é muito mole nessa hora botar, porque ele já tinha errado antes. Isso. Essa bola é culpa do Rossi. do pô. Rossi. Essa bola é culpa do Rossi, ó. Matou, evitou. Aqui, ó, evitou. Dá um bico. É bico pra frente. Ele quis sair jogando porque ele não viu o Serna. Ele Ele perdeu está de o cabeça controle da abaixo, bola. botou pra sair jogando porque ele não viu o Serna. Essa bola é culpa do Rossi, não é culpa do menino. É culpa do Rossi. Então, assim... E ali, pra mim, é algo quase como uma falta de noção da relevância da parada. Muita Se é a confiança. primeira né? rodada jogo do em que Campeonato nada tá Carioca, funcionando. tá tudo bem. Agora, Num jogo é em que isso. nada tá funcionando. Tá, é muita confiança, ele vem muito bem. Isso dá muita confiança. Dá. Muita confiança. Agora tem o seguinte: torcedor do Flamengo, agradeça. Agradeça. Era pra descer pro vestiário no intervalo com os 4-0 nas costas. 3 a 0 Mas tranquilamente. Os 4-0 tranquilamente. Então, pelo menos, porque agradeça. tem o Os lance 2x1. do Canóbio O e tem 2x1 o tá bom lance pra vocês. Tem o lance do Canóbio e tem o lance do Martinelli, O que é um outro presente. O Fluminense, no primeiro tempo, ele passou o carro pra cima do Flamengo. Mas passou o carro com sobras. Com sobras. Segundo tempo, quase que o Fluminense faz 3x0. O Canóbio, que deu aquele chute. Sim, De ali era 3x0 ali. Primeira bola do segundo O tempo. Flamengo tem que agradecer o 2x1. Contra. Agradecer, porque era pra ter tomado os 4-5 hoje. O ponto que o Vés tocou aqui do Jorginho, eu até vi que vocês dois estavam no placa hoje, né? Não, eu não. Tu não, então tu tá... acho que foi o Caio que falou, ou o Renato, sei lá. De uma coisa silenciosa da relevância do Andrés Pereira e do Jorginho no jogo de Palmeiras e de Flamengo. O Andrés já tinha feito falta no Palmeiras e hoje jogou mal. E o Jorginho hoje, mas não só hoje, né? Nesses últimos jogos também. Tava fora, né? O quanto o Jorginho faz falta. Tem esses caras que só quando não tá você percebe, É né? isso. Só quando não tá você percebe. Porque assim, não só de dar ritmo e tal, escolher bem as jogadas e a bola circular rápido. Tocar... Fazer a coisa fluir, sem aparecer. Assim, quando você vai dominar a bola, você precisa só de um toque já pra colocar ela na frente e passar, e que às vezes um cara vai tocar 3, 4 vezes na bola. Futebol hoje tem muito assim, de ganhar 1 segundo em relação ao adversário. E 1 segundo, às vezes, você ganha isso, velocidade de passe, de domínio. E quando você perde esse segundo, é tempo que o cara se recompõe inteiro. Aí até a bola chegar na esquerda e tá todo mundo lá, ela tem que voltar pro outro lado pra ir.
Então ele faz a bola circular muito rápido, escolhe muito bem as jogadas também. E a leitura do Zubeldia foi perfeita, né? Ele vendo que Pulgar e Saul são volantes que sobem, são volantes que se apresentam, são volantes que dão bote, que quebram linha para pressionar um pouco mais alto. Ele deixou o Acosta exatamente nas costas dele. Então o Fluminense estava armadinho para isso. O Lúcio Acosta, que é um ótimo jogador, tecnicamente é um ótimo jogador. A gente falou isso aqui quando ele foi contratado. Que esse cara já foi MVP da Ele MLS. tem uns 30 anos, né? 33, se eu não me engano, 32. Mas enfim, de criança. ele jogou... Tem uns centímetros a mais que o Soteldo. Ele jogou nas costas, no espaço nas costas ali, o famoso entrelinhas ali, jogando... tem alguns argentinos que jogam bem jogando ali nesse espaço nas costas do volante, né? Então, e aí do lado, Serna, do outro Canóbio, e os dois volantes subindo a pressão a todo momento. O gol é um lateral cobrado pro Hércules, e o Hércules avança sem ser marcado, sem ser incomodado. Desfilando. Aciona o Acosta, e o Acosta está exatamente nesse espaço, entre zaga e volante, para bater de primeira num golaço. Então, assim, o Fluminense no primeiro tempo, ele estava pronto para castigar o Flamengo. Fez 2-0, poderia ter feito 3. A bola do Canóbio na primeira bola do jogo era uma bola que normalmente você faz. A bola do Martinelli, o Martinelli ficou meio, digamos, meio emocionado ali, chutou pro alto, mas era uma bola para você Quase fazer. surpreso. Então, assim, uma formação, uma atuação do Fluminense perfeita no primeiro tempo. E aí, já que eu falei aqui no aspecto de disposição, você pega a disposição que o Flamengo entrou, você pega a disposição que o Fluminense entrou, você olha assim, o time do Flamengo tá jogando na água de salsicha e o Fluminense tá brigando para ser campeão ou para não cair, né? E então era isso, a disposição do Fluminense. O Fluminense fez um primeiro tempo excelente. Se o Fluminense repetir o primeiro tempo que fez hoje no Allianz Parque, ele vai complicar a vida do Palmeiras.